O que é uma célula-tronco? As células-troncos são células muito especiais. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento. Após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma pequena porção de células-troncos que são responsáveis pela renovação constante desse órgão específico. Essas células têm duas características distintas. Conseguem se reproduzir duplicando-se, gerando duas células com iguais características. Conseguem diferenciar-se, ou seja, transformar-se em diversas outras células de seus respectivos tecidos e órgãos. Existem três principais células-troncos. Entre elas são as células-tronco embrionárias. As células pluripotentes ou embrionárias são assim chamadas por possuir a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Elas são encontradas no embrião apenas quando este se encontra no estágio de blastocisto, 4 a 5 dias após a fecundação. A célula-tronco adulta. Na fase adulta, as células-tronco encontram-se principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical, mas cada órgão do nosso corpo possui um pouco de célula-tronco para poder renovar as células ao longo da nossa vida. E a terceira é a célula-tronco induzida. As primeiras células-troncos humanas induzidas foram produzidas em 2007, a partir da pele, e tem sido daí que são retiradas as células para a reprogramação, mesmo que teoricamente qualquer tecido do corpo possa ser reprogramado. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes. Estes genes se inserem no DNA da célula adulta, como por exemplo uma da pele, e reprogramam o código genético. Com este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e capacidade de se diferenciar em qualquer tecido. A origem das células-troncos. O britânico John Gurdon, há 50 anos, publicou um estudo revolucionário que desativava o conhecimento estabelecido em relação ao funcionamento celular. Na época, os maiores pesquisadores da área defendiam que assim que as células do embrião começavam a se diferenciar, seu conteúdo genético ficava irreversivelmente alterado. No entanto, Gurdon provou o contrário. Em um experimento com sapos, ele transplantou o núcleo de uma célula do intestino e o DNA dentro dela para o óvulo do animal. O óvulo se desenvolveu de modo normal, mostrando que o DNA do intestino ainda continha as informações necessárias para produzir todos os outros tipos de célula do corpo, como era de se esperar. A ideia não foi bem aceita pelos outros cientistas, que demoraram cerca de uma década para aceitar o resultado da pesquisa. No mesmo ano em que a pesquisa foi publicada, Shia Smanka nasceu no Japão. Mais de 40 anos depois, em 2006, ele levou aos limites a teoria de Gurdon. Em uma pesquisa com ratos, reprogramou células maduras para se transformarem diretamente em células-tronco. Com isso, mudou o conhecimento que temos sobre o corpo humano. Criou novas possibilidades de tratamento para inúmeras doenças e deu um passo fundamental para as pesquisas da medicina que são realizadas hoje em dia. Em maio de 2006, Smanka e Gurdon receberam o Prêmio Nobel de Medicina por conta dessas pesquisas. Algumas pesquisas vêm sendo feitas sobre o uso das células-troncos na biotecnologia. Descobriram que ela pode ser usada em tratamentos de doenças como o mal de Parkinson. O mal de Parkinson é um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, muitas das vezes incluindo tremores. Danos às células nervosas do cérebro fazem com que os níveis de dopamina caiam, causando os sintomas de Parkinson. Geralmente, o mal de Parkinson começa com tremor na mão. Outros sintomas são movimento lento, rigidez e perda de equilíbrio. O tratamento pode ajudar, mas a doença não tem cura. Além disso, ela é uma doença crônica, podendo durar anos ou até a vida inteira.
Pesquisas estão sendo realizadas em camundongos. Esses animais não apresentaram avanço dos sintomas da doença depois da injeção de células-troncos. Esses estudos podem sugerir o uso da célula-tronco como alternativa de tratamento para pacientes com Parkinson. As células-troncos também repõem tecidos danificados por células saudáveis. Um exemplo disso podemos citar a reconstrução da córnea. A córnea é a parte anterior transparente e protetora dos olhos vertebrados. Fica localizada na região polar anterior do globo ocular. A córnea e o cristalino têm a função de focar a luz através da pupila para a retina, como se fosse uma lente fixa. Um pequeno arranhão na córnea pode causar intensa dor ocular, vermelhidão e lacrimejamento, sendo necessário recorrer ao uso de compressas geladas e medicamentos. No entanto, normalmente essa lesão não é grave e cessa em 2 ou 3 dias. Porém, se esse não é o caso e a lesão é grave, é necessário recorrer a alguns outros tratamentos. Agora vamos falar do tratamento com as células-tronco. A célula-tronco é aplicada na região lesionada, estimulando o crescimento de uma camada celular nova no olho com as mesmas funções. Porém, esse tratamento só pode ser realizado em pacientes que apresentam boa parte da sua estrutura celular da córnea. Por que as células-tronco são tão importantes? As células-troncos têm capacidade de se multiplicar e gerar outras células-troncos, que vão se diferenciar de acordo com os estímulos do tecido em que são colocadas. Assim, uma célula-tronco que vai para o tecido cardíaco se transforma em células daquele órgão. Essa característica faz com que as células-tronco formem uma excelente linha de produção e renovação dos tecidos, com grande poder regenerativo. Essas propriedades são usadas pela medicina para tratar algumas doenças e também em pesquisas que buscam entender como algumas condições se desenvolvem. Dessa forma, é possível criar tratamentos mais assertivos e com melhores resultados, contribuindo para o aumento da qualidade de vida dos pacientes. Podendo dizer que as células-tronco possuem a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo, podendo assim replicarem-se várias vezes, diferente de outras células do organismo. Ou seja, ela pode servir bastante para a recuperação do nosso tecido. Quais são as dificuldades enfrentadas pelo uso das células-troncos na biotecnologia? No Brasil, uma lei regulamentou as pesquisas nessa área e permite o uso de células-troncos embrionárias para pesquisa e terapia. É obrigatório a obediência às seguintes condições: haver consentimento dos genitores, bem como a submissão prévia dos projetos de apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. No entanto, deve saber que ocorreram debates éticos acerca da obtenção desse material biológico e a aplicabilidade clínica dessas novas doenças. A ampla divulgação e ênfase que os meios de comunicação deram a todo o processo de votação da citada lei geraram grande, falsa e perversa expectativa nos milhares de pacientes e de seus familiares que, desesperados, fragilizados, acreditaram na cura, em curto prazo, de doenças neurológicas crônicas. É preciso que estejamos cientes dos limites terapêuticos da utilização das células-tronco e principalmente que transmitamos aos nossos pacientes com afecções neurológicas crônicas graves e seus familiares que no dia de hoje ainda não fomos contemplados com esse método terapêutico. Ou seja, o Brasil, não só o Brasil, mas como todos os países, passam por dificuldades por causa dessas doenças por utilizar as células-troncos. Ou seja, precisa estar ciente, a pessoa saber do que está fazendo para nada dar errado na hora de fazer. Ou seja, é muito perigoso fazer sem ser formado e tal, e obedecer à Lei Federal 11.105, que foi criada no dia 24 de março de 2005.